Do nada absoluto de um buraco negro, uma consciência se agitou. Era uma fome fria e ancestral que havia dormido por eras, um ser tecido da própria essência do vazio. Essa entidade, conhecida em lendas sussurradas como Cronos, mas que agora se autodenominava Kron, o imperador das sombras, abriu olhos que continham o vazio do próprio espaço. Ele não se lembrava de uma vida passada, apenas do silêncio esmagador e da escuridão sufocante e sem fim. Sua existência era um paradoxo, nascido da destruição final, uma singularidade viva. Sua forma era indistinta, uma silhueta mutável de noite solidificada, e seus pensamentos ecoavam os gritos silenciosos de estrelas colapsadas. Ele sentiu um poder imenso percorrendo-o, um poder que exigia ser liberado sobre um universo repleto de luz e vida. Ele despertou do que parecia um sonho. Não um sonho agradável, mas um pesadelo de criação. Ele viu galáxias nascendo, estrelas ascendendo e planetas se formando. Ele viu a vida, em todas as suas formas caóticas e vibrantes, espalhando-se pelo cosmos. Essa visão o encheu de profundo desgosto. A luz era uma falha, a vida era uma aberração, a ordem era uma gaiola. Ele era a antítese de tudo isso, a resposta final para a inútil pergunta do universo sobre a existência. Seu propósito ficou claro naquele instante. Ele não apenas conquistaria a luz, ele a apagaria, retornando tudo ao estado perfeito e silencioso de não ser, de onde ele havia emergido. O universo seria refeito à sua própria imagem sombria. Seu primeiro ato como um ser senciente foi testar os limites de seu novo domínio. Ele estendeu uma mão feita de pura sombra, e da escuridão que o envolvia, tentáculos da noite cósmica se espalharam. Ele podia sentir o pulso de mundos distantes, o calor tênue de sóis distantes. Tudo era tão frágil, tão temporário. Ele era o eterno, o fim inevitável. Com um pensamento, ele podia apagar uma estrela tão facilmente quanto a chama de uma vela. Ele era o mestre da entropia, o senhor do silêncio final e frio. Esse poder parecia natural, como respirar. Ele não era apenas uma parte da escuridão. Ele era sua vontade, sua mente e seu punho, pronto para atacar. Para executar seu grande projeto, ele precisava de instrumentos de sua vontade. Ele era um rei sem corte, um imperador sem legiões. Olhando para o vazio que era sua alma, ele imaginou guerreiros, seres tão frios e implacáveis quanto ele. Ele se valeu das sombras mais profundas, dos espaços entre os átomos e dos ecos de medos esquecidos. Ele não apenas governaria a escuridão, ele a povoaria. Seu reinado não começaria com um sussurro, mas com a marcha trovejante de um exército nascido do coração do próprio esquecimento. O universo logo aprenderia a temer o nome Kron, pois sua sombra já começava a cair sobre as estrelas. Cronos sabia que não poderia extinguir toda a vida sozinho. Ele precisava de generais, extensões de sua própria vontade sombria. Ele mergulhou nas reentrâncias mais profundas de seu poder, extraindo 4 distintos aspectos da destruição. Da sombra da guerra, ele esculpiu seu primeiro cavaleiro, um gigante vestido com armadura de obsidiana, empunhando uma lâmina que bebia a luz. Da sombra da fome, um segundo emergiu, magro e esquelético, cuja própria presença definhava a vida. O terceiro surgiu da sombra da pestilência, uma figura sombria cercada por um miasma de decadência. O cavaleiro final nasceu da própria sombra da morte, silencioso e absoluto, seu rosto um vazio que prometia a aniquilação total. Esses eram seus 4 cavaleiros, seus arautos do fim. Com seus generais em posição, Cronos começou a construir seu exército. Ele não recrutava, ele criava. Cada sombra projetada por uma rocha, uma árvore ou uma criatura viva se tornava um soldado em potencial. Ele sussurrava na escuridão, e ela respondia. Legiões de criaturas das sombras se agitavam, suas formas instáveis e mutáveis, seus olhos brilhando com uma luz vermelha malevolente. Eram uma maré de nada, uma ordem finita que não exigia comida, nem descanso, e não sentia medo. Eram os soldados perfeitos para sua guerra perfeita, um exército que poderia apagar o sol e engolir mundos inteiros. Sua marcha silenciosa era o único som em seu crescente reino de crepúsculo. Para armar seu novo império, Kron precisava de conhecimento e poder ancestral. Ele buscou o lendário Livro de Ouro,
um tomo que dizia estar trancado na inesgotável caixa de Pandora. Ele não se preocupou com chaves ou enigmas. Ele simplesmente apareceu diante da prisão mítica, sua própria presença fazendo com que as antigas fechaduras corroessem e virassem pó. Ele estendeu uma mão de pura sombra através das paredes da caixa, ignorando os males que escapavam e giravam ao seu redor. Seu foco era singular. Ele agarrou o livro dourado, suas páginas cheias de luz, gritando em protesto, enquanto sua energia escura o envolvia. O conhecimento dos deuses, seus segredos e suas criações, agora era dele. Com os segredos do livro revelados, Cronos realizou sua primeira grande invocação. Ele entoou palavras de poder que torciam a própria estrutura da realidade, sua voz ecoando pelos oceanos do mundo. Os mares começaram a ferver e agitar-se violentamente, e das profundezas abissais, uma criatura de imensa escala surgiu. Era a serpente dragão dos 7 mares, uma monstruosidade com escamas como jato polido e olhos que ardiam com antiga malícia. Era uma força primordial da natureza, mas diante do Imperador das Sombras, ela curvou suas 7 cabeças em submissão. Crono agora tinha uma arma capaz de nivelar continentes e engolir frotas, mais uma peça em seu grande e destrutivo projeto. O livro de ouro falava de poder supremo, de artefatos que poderiam conceder a um ser o controle sobre a própria criação. Cronos aprendeu sobre 2 desses itens: o cavalo alado, Pégaso, cuja força vital era uma fonte de energia pura e intocada, e o livro místico de ouro, um companheiro do que ele possuía, que continha os segredos para moldar a realidade. Com isso, ele poderia alcançar a verdadeira imortalidade, não apenas a existência infinita do vazio, mas o poder de criar e descriar à vontade. Ele desejava riqueza sem medida, não de ouro, mas de almas e poder. Ele vislumbrava um novo mundo, um paraíso de escuridão, povoado por seu exército de sombras. Primeiro, ele precisava dos comandantes certos para este novo mundo. Os 4 cavaleiros eram seus generais, mas ele precisava de pensadores, estrategistas e mestres do arcano. Ele vasculhou a história, puxando os espíritos dos mais poderosos guerreiros, feiticeiros e magos de suas vidas após a morte. Ele lhes ofereceu uma escolha, servi-lo em sua nova ordem e empunhar um poder que eles só poderiam sonhar, ou serem extintos para sempre. As almas mais ambiciosas, as mais implacáveis e as mais sedentas por poder, acorreram ao seu estandarte. Sua corte estava agora repleta de figuras lendárias, sua força combinada e conhecimento sombrio tornando seu império das sombras uma força imparável. A captura de Pégaso era uma prioridade. O corcel celestial era um símbolo de esperança e pureza, tudo o que Cronos desprezava. Ele enviou seus 4 cavaleiros para caçar a criatura, sua aura escura envenenando os céus. Pégaso lutou bravamente, seus cascos golpeando com a força do trovão e suas asas repelindo as sombras que se aproximavam. Mas eram 4 contra 1. O Cavaleiro da Morte desferiu o golpe final, não matando a criatura, mas aprisionando seu espírito em correntes de sombra. Eles trouxeram o enfraquecido cavalo divino diante de seu mestre. Cronos olhou para a criatura não com admiração, mas como um recurso, uma bateria a ser drenada para sua ascensão final. Seu plano era tão cruel quanto brilhante. Ele realizaria um ritual, sacrificando Pégaso sob um alinhamento celestial previsto no livro místico. A essência de vida pura do cavalo, quando canalizada através do ritual, não apenas lhe concederia imortalidade absoluta, mas também superalimentaria todo o seu exército de sombras, tornando cada soldado uma potência formidável. O sacrifício deste único ponto de luz ampliaria sua escuridão em 1000 vezes. Era o ato simbólico perfeito. A morte da esperança alimentaria o nascimento de seu reino eterno e sombrio. O mundo da luz estava prestes a pagar o preço final por sua existência. O momento do ritual chegou. Com o Pégaso capturado amarrado a um altar escuro e o livro místico de ouro aberto diante dele, Cronos iniciou a invocação. Ele não queria apenas o poder do cavalo, ele queria obliterar sua fonte divina. Ele canalizou sua energia não apenas para o corcel celestial, mas também para o próprio conceito dos deuses e do criador do livro em si. Ele estava atacando os fundamentos da realidade. O universo se dobrou sob a tensão. Uma explosão catastrófica de pura escuridão irrompeu do altar, não de luz e fogo, mas de antimatéria.
O céu não estava apenas escurecido, ele foi apagado, substituído por uma escuridão impenetrável que engoliu o sol e as estrelas. A onda de energia escura varreu o mundo, e cada sombra cresceu, expandiu e ganhou vida. Seu exército, antes confinado ao seu domínio, agora se espalhava por todo o planeta. Cada canto do mundo era agora um potencial local de surgimento para seus soldados. A explosão havia quebrado o véu entre o mundo da luz e o reino das sombras. Não havia mais diferença. O mundo era agora seu reino. De seu trono de noite solidificada, Cronos observou seu trabalho. O silêncio era lindo. A escuridão sem fim era perfeita. Sua visão estava finalmente se tornando realidade. Ele se virou para seus servos mais poderosos. Destruam, ele comandou. Sua voz um sussurro arrepiante que ecoou pelo globo escurecido. A serpente dragão dos 7 mares surgiu dos oceanos enegrecidos, suas 7 cabeças cuspindo torrentes de fogo sombrio que transformaram cidades em cinzas e ferveram rios. Ao lado dela, cães das sombras monstruosos, cada um do tamanho de uma casa, vagavam pelas terras. Eram seus cães de caça, feras de puro instinto predador, derrubando florestas, montanhas e qualquer ser vivo que ousasse se mover na noite sem fim. Eles não estavam apenas destruindo a civilização. Eles estavam apagando todos os vestígios de que ela um dia existiu. Cronos sentiu o poder fluindo através dele, a força vital de Pégaso e a energia divina corrompida fazendo dele um deus. Mas não era suficiente. A destruição não era o objetivo final. Era apenas um passo. Ele olhou para o céu, para o buraco negro de onde nasceu. Esse era seu verdadeiro destino. Ele alimentaria toda a matéria, toda a energia, todas as almas deste universo de volta àquela singularidade. Ele destruiria essa criação falha completamente. Então, a partir daquele ponto de colapso final, ele usaria seu poder aperfeiçoado para começar de novo, forjando um universo de pura, silenciosa e bela escuridão, com ele como seu único criador. O fim era apenas o começo.